E a gente começa a edição de hoje com índices alarmantes. 7 em cada 10 casos de violência sexual registrados no ano passado no estado de São Paulo foram de vítimas de estupro de vulnerável. Esse tipo de crime cresceu 6%. Veja na reportagem. Na época eu precisava trabalhar, tinha me separado recentemente, ela tinha entre 8 e 9 anos, E eu deixava ela com uma tia minha. E nisso que eu deixava ela com a tia minha, ele frequentava muito a casa dela. Que ele segurava a cabeça dela, beijava ela forçadamente, enfiava a língua na boca dela, passava a mão no seio, no meio das pernas. Não chegava nas partes íntimas, mas ele tinha esse costume de ficar forçando ela a beijar ele. O depoimento da mulher que prefere não ser identificada revela um ato cruel e covarde contra uma criança de 9 anos. O abusador era o próprio tio da menina. Após esse caso, a mãe procurou ajuda e denunciou o crime na Polícia Civil. Hoje, com 15 anos, a história se repetiu com a vítima. Segundo a mãe, a filha foi estuprada novamente, mas desta vez pelo avô paterno. Foi recentemente, o ano passado, em novembro, ela com 15 anos, ela já conseguindo se abrir melhor, falar melhor, ela já me contou de imediato e já tomou providências, fez o boletim de ocorrência e está correndo na justiça. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 7 em cada 10 casos de abuso sexual registrados no estado de São Paulo em 2022 foram de vítimas de estupro de vulnerável. Os números ultrapassam mais de 9.700 ocorrências, alta de 6% em relação ao ano anterior. Todas as regiões de cobertura da Band Paulista também seguem as estatísticas de aumento. Na região de Rio Preto, houve mais de 550 denúncias por estupro de vulnerável em 2022, 23% a mais que em 2021. Em Araçatuba, os números desse tipo de crime chegaram a 250 casos no ano passado, crescimento de 46%. Já em Presidente Prudente, foram 300 vítimas em 2022, alta de 10%. E na região de Bauru e Marília, os números cresceram 6% em 2022, registrando mais de 520 ocorrências. Isso se deve à participação das escolas na vida desses jovens. Muitas vezes essas condutas são denunciadas já na fase de adolescência, quando a criança toma consciência de que os atos sofridos não eram carinhos, e sim abusos. Foi pensando na importância da escola na vida das crianças e dos adolescentes que nasceu o projeto Eu Tenho Voz. Desde 2016, o Instituto Paulista de Magistrados realiza uma série de ações para prevenir crimes de abuso sexual, físico e psicológico contra menores. A gente vai até as escolas públicas, apresenta uma peça de teatro que chama Marcas da Infância e ela é encenada pela companhia Narrar. E essa peça trata de três narrativas, 3 histórias, uma de violência física, uma de violência sexual contra menino e uma outra de violência sexual contra menina. Essa apresentação ela é sempre acompanhada por um juiz ou juíza e depois a gente fica à disposição para conversar com as crianças. Então, invariavelmente, depois dessas apresentações, a gente recebe denúncias das crianças que são vítimas que vêm pedir socorro. Ainda de acordo com estudos sobre índices criminais em 2022, 61% das vítimas de violência sexual tinham no máximo 13 anos e em 82% dos casos, os abusadores eram conhecidos. Normalmente, o agressor é uma pessoa de confiança da criança, é uma pessoa que ela conhece. Nos casos de estupro, que a gente fala intrafamiliar, que são os casos da violência que ocorre dentro das famílias, é o pai, é o padrasto, o avô, o irmão, o primo. São pessoas próximas que a criança tem algum tipo de vínculo, tem a confiança, inclusive, de estar junto com essa pessoa sozinha. E aí ocorre o caso da violência sexual. A coordenadora do projeto reforça que os pais precisam ficar atentos às mudanças de comportamento dos filhos e denunciarem qualquer ato suspeito. Então, quando a criança vem narrar que ocorreu algum fato, algum caso de violência envolvendo, a família tem que acreditar. O primeiro papel do pai e da mãe é acreditar no que ocorreu e acolher essa criança. Imediatamente procurar o auxílio.